deixar um versículo aqui, no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios será lançado no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. No capítulo 15, o salmista Davi, ele começa agora a se preocupar com a sua vida espiritual. Quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe muito bem que Deus chamou Davi como seu segundo coração. E Davi, certa feita, ele começa agora a se preocupar. E ele começa a escrever agora o seu capítulo 15 da seguinte maneira: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí Deus agora responde para ele e diz: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal a seu próximo, nem aceita nenhum suborno contra o seu próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o salmista Davi está se preocupando com a sua vida espiritual, porque ele tinha a convicção e ele sabia para onde ele quando ele morresse, ele ia. Para onde ele iria passar a sua eternidade. Mas infelizmente nos dias atuais, muitas pessoas não têm se preocupado com a sua vida espiritual, mas antes estão se preocupando com a sua vida. Muitas pessoas eu já ouvi as pessoas falar: eu vou curtir a minha vida, eu vou beber, eu vou fazer isso e aquilo, porque a nossa vida é passageira. Ei, existe uma vida após a morte, existe uma vida a qual Deus, ele falou que deixou o nosso livre arbítrio para decidir para onde você quer morar após a sua morte, para onde você quer ir passar a sua eternidade. Eternidade essa que existe dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho estreito, é o caminho que leva para a morada eterna, uma morada essa que Jesus falou que ele ia preparar. É uma morada eterna, uma morada que a Bíblia diz que não vai haver mais fome, é uma morada que a Bíblia diz que não vai haver mais enfermidade. É uma palavra agora que Jesus, ele nos dera, para que nós possamos estar usando nesses últimos dias. Mas infelizmente as pessoas têm pensado, e Satanás tem colocado nas suas mentes, Satanás tem colocado no seu coração, dizendo: olha, começa a curtir mesmo, começa a beber, começa a se prostituir, porque você só sabe o dia de hoje, o de amanhã não pertence a você. Nesse aspecto ele está até certo, porque nós sabemos nesse exato momento que nós estamos aqui, mas daqui uma hora nós não sabemos o que pode acontecer. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida. Jesus Cristo, ele veio, aleluia, no seu propósito esse de nos libertar das garras do nosso adversário, aleluia, e nos levar para morar com ele, na morada qual ele falou que iria preparar, e que já está preparado. Qualquer hora dessa, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai raiar nas nuvens para buscar aquele que está preparado. Mas para ir morar com Jesus Cristo de Nazaré, infelizmente muitos não têm ensinado a palavra fiel e verdadeira. Está pensando que é de qualquer jeito eu vou entrar no céu. Ei, de qualquer jeito, de maneira alguma entrará no reino dos céus, porque a Bíblia diz que tem que entregar o seu caminho ao Senhor. A Bíblia diz, querido, que tem que se entregar, tem que levantar a sua mão e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador além de Jesus, não há outra pessoa que pode nos salvar a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só Jesus Cristo, ele pode nos salvar. Só Jesus Cristo, ele tem uma morada eterna. E infelizmente muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas estão